pranto espontâneo brilha em teus olhos ante os pequeninos que passam embrulhados nos panos do miserabilismo. Compunção legítima assinala a tua emotividade ao examinar a grande expressão dos enfermos nas casas hospitalares. Angústia aflitiva aceroneia tua casa mental quando contempla os atormentados da via pública ou os que se desviaram sob o jugo de perturbadores desencarnados. Inquietação real te envolve, em considerando os problemas do futuro em face dos desequilíbrios sociais e morais do presente. Pesares sobrecarregam de sombras agônicas as esperanças que antes coloriam tuas aspirações diante dos tombados na via pública, à mercê da noite e do tempo. Comentas sofrido as injunções lamentáveis do momento que passa, relacionando inquietações e anseios em desalinho na alma vergastada do povo. Órfãos esquecidos na escola impiedosa da malandragem, homens e mulheres entregues ao sabor da mendicância e verdadeiros aglomerados de obsidiados e loucos em festa de sofrimentos atrozes, sem ninguém, sem oportunidade ao desabrigo. Horas, é verdade, convertendo o pensamento em angélico suplicante, intercedendo junto aos divinos ouvidos por eles, apiedado deles, chorando de emoção por eles. No entanto, podes e deves fazer algo ainda mais em favor deles. Se estes que se encontram caídos e aparentemente vencidos não se podem levantar para receber-te o auxílio, converte tuas emoções em atos e aplica caridade antes da queda, em favor de outros que chegarão, se não intervieres até onde eles estão. Acende a lâmpada do alfabeto na mente escura de um pequenino, e ele poderá descobrir o cosmo e todas as coisas que nele existem. Caridade antes de ele perverter-se. Adorna as mãos com as bagatelas do teu excesso, transformadas em pães e assistência socorrista, e muitos corpos revitalizados levantarão edifícios de felicidade na terra. Caridade antes que a enfermidade os alcance e anule. É por essa razão que o lema "fora da caridade não há salvação" é roteiro para todo homem em todo lugar, sempre e incessantemente, como corolário de qualquer normativa religiosa. Acentuemos e experimentemos assim a prática da caridade sempre. No entanto, caridade antes. Sob o guante da treva, o homem gemia: Senhor, a carne é a minha sepultura, porque a jornada tormentosa e escura em que sofro o rigor da ventania. Padeço errante a imensa noite fria, de aflição, desconforto e desventura. Alivia-me as chagas de amargura, socorrendo-me a senda de agonia. Respondeu-lhe o Senhor: espera e ama. Receberás do céu sublime chama para a angústia revel que te domina. E deu-lhe a prece por brilhante estrela. Desde então, o homem forte e calmo, ao tê-la,
seguiu da sombra para a luz divina. A harmonia é o amor quase que indefinível, que se apodera dos nossos espíritos maravilhados ao compreenderem o infinito. A nossa alma, não afeita a emoções dessa natureza, sente então no âmago do ser essa vibração ignota e desconhecida, que nos predispõe a um amor por todas as coisas que nos rodeiam, e contemplamos extasiados, cheios de profunda admiração, do microscópico grão de areia ao incomensurável oceano. Obras perfeitas de Deus, obras-primas da vida, que a ideia rudimentar do homem jamais seria capaz de idealizar. Nesses instantes de inefável felicidade para nós, quando esquecemos momentaneamente as preocupações terrenas que nos absorvem, mergulhamos o nosso espírito nessas dúlcidas vibrações, em que as nossas almas participam da alegria maravilhosa que anda esparsa na natureza. A alegria essa que o excelso artista do cosmos depositou em cada átomo de vida, e que se infiltra em nosso eu como a água purificadora da fonte inexaurível. Os nossos corações pulsam de vida nova, e a nossa alma encarcerada na terra parece alar as regiões eterizadas do azul, procurando o Criador nestas ânsias sublimes que agitam os seres e os mundos. A harmonia é o equilíbrio perfeito do amor divino, disseminado em todos os viventes que palpitam de vida em toda a extensão dos sentimentos mais puros. A harmonia, eis o ritmo maravilhoso do universo, o contato bendito da criatura com o seu Criador. Saudações, queridos amigos, caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estarmos juntos mais uma vez neste encontro de poesia, música e reflexões acerca da busca de Deus. Hoje falaremos de duas companheiras muito próximas que estão no cerne dos nossos movimentos de transcendência, de elevação espiritual. Falamos das irmãs Oração e Harmonia. Essas duas companheiras e amigas inseparáveis acompanham desde sempre aqueles que buscam alcançar os píncaros da espiritualidade, ou simplesmente os que, através do ato do pensamento eivado de bons sentimentos, enviam aos espíritos amigos mensagens na forma de ondas de vibrações que ultrapassam as fronteiras dimensionais que os separam. O filósofo Alcmaion de Cretona, que viveu cerca de 5 séculos antes da nossa era, dizia que uma evidente harmonia governa o cosmos e se manifesta em todos os domínios. Em primeiro lugar, no domínio da música, que subentende os números. Em seguida, da geometria, da física, da astronomia e da medicina. A harmonia aparece como resolução e a chave de todos os fenômenos. A alma que governa esses mesmos mecanismos nada mais é do que uma vibração da harmonia universal. A ideia geral era que os elementos constituídos no universo se entrelaçavam em uma espécie de balé cósmico, emitindo sons como resultado de suas interações. As vibrações canoras e equilibradas evidenciariam um estado de plenitude ao todo, em cada peça fazendo exatamente aquilo que deve fazer, em um encaixe perfeito de ondas e vibrações, resultando em um estado de paz, entendido assim como a voz de Deus, cabível na teoria da consonância do meio musical. O filósofo Gottfried Leibniz, nascido no século XVII, propunha uma extensão do conceito de harmonia para a explicação do comércio entre as substâncias, e em um caso mais específico, a união da alma
e do corpo, que se ajustavam em virtude de uma harmonia pré-estabelecida entre todas as substâncias, distante de uma relação eventual entre esses elementos. Em sua obra Monadologia, ele afirma que Descartes reconheceu que as almas não podem conferir força aos corpos, porque há sempre a mesma quantidade de força na matéria. Todavia, acreditou que a alma podia mudar a direção dos corpos, isso porque, em seu tempo, ainda não se conhecia a lei da natureza, segundo a qual se conserva a mesma direção total da matéria. Se Descartes a conhecesse, cairia no meu sistema, diria Leibniz, sistema de harmonia pré-estabelecida. Leibniz propunha que o universo é um composto de mônadas, substâncias essenciais que se harmonizam perfeitamente em conformidade com a lógica estabelecida a priori, resultando em um todo coerente, agindo como espécies de átomos do universo, imersos em um grande oceano substancial. Por isso afirmava que esses princípios lhe deram meios de explicar naturalmente a união, ou melhor, a conformidade de alma e do corpo orgânico. Segue a alma suas próprias leis e o corpo também as suas, e se ajustam em virtude da harmonia pré-estabelecida entre todas as substâncias, pois todas elas são representações de um mesmo universo. Pensando em universo harmônico, as distonias ou ondas dissonantes seriam espécies de anomalias, as quais devem se submeter aos princípios homeostáticos vigentes no cosmos. Nesse contexto, seres conscientes e ainda ignorantes, como a grande maioria da espécie humana, seriam agentes dessas distonias, cabendo à natureza estabelecer meios de compensação para regular tais comportamentos. A vinculação das almas às energias superiores seria um desses recursos, através do qual seria possível, mediante uma vibração de frequência de mais alto teor, agindo sobre outras de menor intensidade, entrar essas últimas em fase com as primeiras, regulando assim os fluxos dissidentes. Tal é a perfeição do processo agindo como agente teleológico, orientando as coisas em estado de desorientação aos seus verdadeiros fins. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, nos fala que a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Elucida ainda o codificador que, para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos nesse mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que a do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigindo, pois, o pensamento a um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo entre esses dois o pensamento como o ar transmite o som. A energia decorrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. A oração é uma forma de entrarmos em sintonia com as chamadas vibrações superiores e assim permitirmos o restabelecimento do fluxo energético pessoal em conúbio compensatório, com benefícios consequentes para aqueles que oram. Independentemente de quais sejam os temas da oração, sabemos que aqueles adelados às grandes causas humanas, como a fraternidade, a compaixão, a alegria, a paz, o amor, são sempre prenúncios de equilíbrio positivo, sendo necessário que entendamos que a força de tais emanações energéticas estão em perfeita proporção com a intenção e os sentimentos empregados no ato de orar. Sempre é bom lembrarmos que naqueles momentos em que as problemáticas da vida tornam-se tormentos e desafios a serem superados, a oração como instrumento harmônico muda os padrões vibratórios da mente que ora, permitindo um aumento na resiliência e confiança para tais enfrentamentos. O universo e as leis que o regem insistem em nos apresentar a harmonia vigente na forma de cores, modelos e sincronismos funcionais, expressos em tal perfeição que torna-se difícil não percebermos o Criador agindo em tudo,
a tudo presidindo, sem espaços para tergiversações ou elucubrações infundadas. Trata-se, portanto, da profilaxia da alma, prática saudável que nos lembra a todo instante que não estamos sós, que algo amoroso e perfeito nos guarda em seus braços generosos, conduzindo-nos pelas teias invisíveis dos mecanismos perfeitos do equilíbrio e da harmonia em uma sinfonia que ecoa em nossos corações, vibrando positivamente, nos estimulando na marcha ascensional, na busca de Deus. Na obra Depois da Morte, trazendo uma pérola deixada por seu mentor Jerônimo de Praga, Leon Denis assim exorta a presença de Deus em seu mundo íntimo. Meu Deus, vós que sois grande, que sois tudo, deixai cair sobre mim, humilde, sobre mim, eu que não existo senão pela vossa vontade, um raio da divina luz. Fazei que, penetrado do vosso amor, me seja fácil fazer o bem e que eu tenha aversão ao mal. Que, animado pelo desejo de vos agradar, meu espírito vença os obstáculos que se opõem à vitória da verdade sobre o erro, da fraternidade sobre o egoísmo. Fazei que em cada companheiro de provações eu veja um irmão, assim como vedes um filho em cada um dos seres que de vós emanam e para vós devem voltar. Dai-me o amor do trabalho, que é o dever de todos sobre a terra, e com o auxílio do achote que me colocaste ao meu alcance, esclarecei-me sobre as imperfeições que retardam meu adiantamento nesta vida e na vindoura. Traz o sol a energia que irradia e vai embora, para que a lua então cresça, soberana e senhora, entre estrelas e cometas que passeiam por planetas em evolução. A aurora traz o sol a energia que irradia e vai embora, para que a lua então cresça, soberana e senhora, entre estrelas e cometas que passeiam por planetas em evolução. Se tudo caminha em harmonia, pra que estragar o nosso dia? As forças conspiram sempre ao nosso favor. O universo é harmonia, tudo tem seu valor, uma eterna sinfonia que Deus rege com ternura e amor. O universo é harmonia, tudo tem seu valor, uma eterna sinfonia que Deus rege com ternura e amor. A aurora traz o sol a energia que irradia e vai embora, para que a lua então cresça, soberana e senhora, entre estrelas e cometas que passeiam por planetas em evolução. Se tudo caminha em harmonia,
pra que estragar o nosso dia? As forças conspiram sempre ao nosso favor. O universo é harmonia, tudo tem seu valor, uma eterna sinfonia que Deus rege com ternura e amor. O universo é harmonia, tudo tem seu valor, uma eterna sinfonia que Deus rege com ternura e amor, e Deus rege com ternura e amor, que Deus rege com ternura e amor. O caminho da prece está florido, as rosas da harmonia desabrocham olorosas. Subi comigo o espaço em fora, que luz dulcificante. Divisai o reino da alegria, onde uma eterna aurora embala os seres e embala os roseirais, que florescem para a luz. Vinde, existem nas alturas regiões de paz, remansos de ventura, que sonhais jamais. Deus pôs em cada canto uma pérola divina da sua luz, tesouro sacrossanto, patrimônio de todos os seus filhos. Por aqui não há dores, não há prantos. Eis que nos abraçamos, filhos que esperamos e mães que nos esperam, noivos idolatrados, afetos aguardados com excelsas esperanças. Eis que agora a saudade é uma recordação fugidia, um misto de amargura, de ventura e alegria. Subi comigo, aqui há pássaros trinando por sobre frondes luminosas, entre as almas fraternas, ó paragens eternas, onde a luz nunca morre em seus cambiantes, os quais a todo instante se intensificam, se esmaecem, entre cores e sons que não se esquecem. Atravessai a noite de amarguras pelas portas da dor, e recordai que nas alturas vos esperam as luzes da alegria e os prazeres do amor. Tempestade de paixões humanas, que abafais os bons sentimentos de que todos os espíritos encarnados trazem uma vaga intuição no fundo da consciência, quem acalmará a vossa fúria? É a prece que deve proteger os homens contra o fluxo desse oceano, cujo seio encerra os monstros horrendos do orgulho, da inveja, do ódio, da hipocrisia, da mentira, da impureza, do materialismo e das blasfêmias. O dique que lhe opondes pela prece é construído com a pedra e o cimento mais duros, e impotentes para o transpor, esses monstros se esgotam em vãos esforços contra ele e mergulham sangrentos e aflitos nas profundezas abissais. Ó prece do coração, invocação incessante da criatura ao Criador, se conhecessem tua força, quantos corações arrastados pela fraqueza teriam recorrido a ti no momento da queda.
Tu és o precioso antídoto que cura chagas, quase sempre mortais, que a matéria abre no espírito, fazendo correr em suas veias o veneno das sensações brutais. Mas como é restrito o número dos que oram bem, acreditais que depois de haver consagrado grande parte do vosso tempo a recitar fórmulas que aprendestes, ou a lê-las em vossos livros, tereis merecido bastante de Deus? Desiludi-vos. A boa prece é a que parte do coração, não é prolixa, apenas de vez em quando deixa escapar seu grito a Deus em aspirações, em angústias e em rogativas de perdão, como a implorar que venha em nosso socorro e os bons espíritos a levem aos pés do Pai justo, pois esse incenso é para ele de agradável odor. Então ele os envia em grupos numerosos para fortalecer os que oram bem contra o espírito do mal. Assim, tornam-se fortes como rochedos inabaláveis. Vêm quebrar-se contra eles as vagas das paixões humanas, e como se comprazem nessa luta que os deve cumular de méritos, constrói como Alcione seus ninhos em meio às tempestades. Conta-se que havia um pequeno burgo chamado Alpais, cujos moradores, pessoas simples, campesinos, viviam em plenitude e paz até que um dia tudo mudou. Chuvas torrenciais arrancaram os brotos recém-nascidos do chão, arruinando a lavoura. Morros ruíram sobre as casas, deixando desabrigados seus moradores, e o clima tornou-se lúgubre e triste. Aqueles que chegassem à pequena cidade nos tempos atuais jamais iriam reconhecer naquelas ruas sujas e abandonadas a estuante vida que outrora ali se apresentava. Pessoas cabisbaixas e esquálidas, meninos com roupas rotas e sujas, andando quais zumbis sem rumo, sem direção. Dentre os moradores daquele burgo havia um sapateiro idoso, já octogenário, que houvera aproveitado os tempos áureos daquele lugar, tendo acompanhado o seu declínio até tornar-se apático e sem vida. Na sua casa restavam alguns pertences de parentes mortos, heranças das quais nunca se afeiçoou, que jaziam em caixas amontoadas em um pequeno quarto ali nos fundos. Vezes sem conta, ele pensou em abrir tais caixas para livrar-se daqueles entulhos, com os quais não mantinha qualquer interesse maior. Contudo, como era um homem muito valoroso, o senhor Melquíades não pensou em livrar-se das traquitanas. Eram relíquias de antepassados, quais o honrava com a preservação da sua memória. Dias e noites se passavam sem que nada mudasse. Embora não houvesse mais ameaças visíveis no horizonte e a terra estivesse pronta para recomeços desejados, faltava aos conterrâneos de Melquíades motivação para plantios e colheitas. Contudo, um dia algo aconteceria, prenunciando tempos novos para o velho sapateiro e todos os cidadãos da pequena Alpais. Era manhã bem cedinho e o velho Melquíades ainda estava em suas abluções matinais quando batem à porta. Algo sonolento, ele que era prestigioso cidadão dirigiu-se à porta para atender ao chamado. Por certo, seria alguém em busca de reparos dos sapatos ou com algum pedido de socorro, coisa habitual naqueles sombrios tempos. Mas não, era um jovem com uma apresentação elegante, roupa distinta e cabelo arrumado sobre os ombros, olhos claros e tez alva como as nuvens do céu. O seráfico visitante interpelou Melquíades, que, algo confuso, assim respondeu: Coisas velhas? Como queres comprar coisas sem uso? Não sei por qual motivo vens à minha casa a esta hora da manhã em busca de coisas velhas. A essa altura, o velho pensava como aquele jovem soubera das coisas guardadas, das quais jamais manifestara a intenção de vender ou dar. A curiosidade invadiu o seu semblante a ponto do jovem perceber e tentar esclarecer. Chamo-me Alfim, filho de Quedar, sou da cidade de Zem e soube que o senhor guarda preciosas lembranças ancestrais. Somos mercadores de especialidades e acompanhamos a sua família há muitos anos.
Muitos foram artesãos, outros musicistas de altíssima capacidade. As artes sempre estiveram presentes entre vocês. Veja, o Senhor mesmo é um verdadeiro artífice dos calçados. Reis e rainhas, por certo, desejariam usar dos seus préstimos se soubessem o valor das suas criações. Venho em nome do meu Pai à procura de algo de valor para nossa cesta. O que se houver lhe trará lucros e recompensas, as quais jamais imaginou. O velho Melquíades, admirado pela presença daquele jovem, de cujo semblante auria uma paz indescritível, meio curioso, refeito parcialmente da surpresa, convidou-o a entrar. Podes vir comigo ao quarto das coisas guardadas. Fique à vontade para verificar se dentre elas algo poderá tornar-se útil a alguém. Se assim for, não quero dinheiro ou qualquer valor por ele, apenas a certeza de que o bom uso poderá trazer vida de volta ao objeto e alegria àqueles que repousam na certeza do fiel depósito a mim confiado. O jovem revirou caixas, abriu baús e nada parecia encantá-lo. Melquíades, admirado, passava em revista tudo aquilo, surpreso, pois um verdadeiro tesouro repousara diante de tanto tempo, sem que ele se desse conta de tal patrimônio. O jovem, ao fim, não se interessava pela prataria abundante ou em finas porcelanas ornadas de ouro. Parecia que buscava algo específico, o que, por certo, haveria de ser o mais valioso dos pertences. De repente, ao mover uma caixa, um velho e empoeirado alaúde apareceu, jogado em um canto. E os olhos do jovem brilharam como o sol do meio-dia. Seu coração disparou e, com um cuidado devido, moveu o objeto, trazendo ao peito como se quisesse tocá-lo naquele instante. Este é o objeto desejado. Quanto queres por ele? Melquíades reforçou a promessa que fizera, reiterando que nada queria, apenas que o velho alaúde voltasse aos seus dias de glória. Sabia que se assim procedessem, nada desonraria a memória dos antigos donos do instrumento. Certamente eles ficariam felizes onde quer que estivessem. O jovem agradeceu ao velho sapateiro e saiu. Melquíades imaginou que jamais o veria. Passados alguns dias, o velho Melquíades ouve um vozerio que vem da rua e sai curioso para saber do que se tratava. A praça estava lotada de pessoas. Crianças brincavam sorridentes, velhos e antigos amigos se abraçavam. Até as flores murchas e esquecidas ensaiavam pétalas novas, exalando o suave perfume que encharcava o ar com graça e leveza. Pareciam os tempos idos de volta. Coçou os olhos como tentando acordar de algum sonho, mas a presença persistente da cena deu-lhe a certeza de que era real. As pessoas estavam felizes e algo mudou em Alpais. Colocou a velha jaqueta, o chapéu, velho amigo de priscas eras e foi verificar por si o que houvera acontecido. A surpresa não podia ser maior. No centro da praça, o jovem, ao fim, trajando uma roupa branca debruada de azul, tocava o velho alaúde e a música em harmônicas melodias anestesiava os corações atormentados, revivecendo aquelas almas mortas brotadas de sorrisos abundantes. Quanto mais o jovem tocava, mais a atmosfera se fazia contemplativa, convidando a vida à plenitude. Continuou a tocar por dias e dias sem parar. Os homens voltaram ao campo, a colheita generosa trazia prosperidade e a vida voltou ao paz. Admirado, Melquíades sentou-se em uma cadeira de balanço, rogou ao Pai Celestial que concedesse àquele jovem bênçãos de luz e paz e adormeceu. Em seu sonho estava ele na praça e ainda espazia alegria e paz. E lá no coreto estavam o jovem e o alaúde, ambos iluminados por uma forte luz que se dirigia ao céu. Melquíades viu correr em seu rosto grossas lágrimas de gratidão. O jovem veio ao seu encontro e o abraçou num enlace filial, explodindo de amor e gratidão. Fizeste muito bem. O alaúde divino trouxe alegria aos corações partidos e esperança às almas despedaçadas. Deixou e partiu, levando o precioso instrumento. Nunca mais o velho Melquíades ouviu falar do jovem. Porém, quanto ao alaúde, dizem que ele continua a tocar em todos os cantos, onde houver um coração ávido pela linda canção de Deus.
Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés pra lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Seja onde seja, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Para assegurar-nos quanto a isso, bastar-nos a prática da oração, mesmo ligeira ou inarticulada, que desenvolverá em nós outros a convicção da presença divina em todas as faixas da existência. Certamente, a prece não se fará seguida de demonstrações espetaculares, nem de transformações externas imprevistas. Pensa, todavia, no amparo de Deus, e em todos os episódios da estrada, senti-lo-ás contigo no silêncio do coração. Nos obstáculos de ordem material, esse apoio não te chegará na obtenção do dinheiro fácil que te solva os compromissos, mas na força para trabalhar a fim de que os recursos necessários te venham às mãos. Nas horas de dúvida, não te virá em fórmulas verbais diretas que te anulem o livre-arbítrio, e sim na inspiração exata que te ajude a tomar as decisões indispensáveis à paz da própria consciência. Nos momentos de inquietação, não surgirá em acontecimentos especiais que te afastem dos testemunhos de fé, mas percebê-los-ás contigo em forma de segurança e bom ânimo na travessia da aflição. Nos dias em que o mal te pareça derrotar a golpes de incompreensão ou de injúria,
não se te expressará configurado em favores de exceção, que te retirem dos ombros a carga das provas redentoras, e sim na energia bendita da fé viva, que te restaure a esperança, revestindo-te de coragem, a fim de que não esmoreças na rude jornada em direção à vida nova. Seja qual seja a dificuldade em que te vejas, ou a provação que experimentes, recorda que Deus está contigo e nada te faltará nos domínios do socorro e da bênção, para que atravesses todos os túneis de tribulação e de sombra ao encontro da paz e a caminho da luz. O jovem milionário Adamastor Macário, rapaz rude e violento, derramando alegria, sentia-se feliz em seu mais belo dia, pois era aquele o dia do seu casamento. No palácio rural de sua habitação, tudo era festa em ascensão. Pela manhã, porém, ele recebe à porta uma pobre viúva a carregar nos braços um filhinho de poucos meses, portador que era ele de moléstia fulminante. Sentindo a morte ali rondar os passos, dirige-se a Macário e pede suplicante: socorre-nos, Senhor, salve meu filho, pague-lhe um tratamento. E rematou com lágrimas na voz: por amor a Jesus, tenha pena de nós. Com surpresa geral, Adamastor não se fez rude como de outras vezes. Fitou o pequenino compadecidamente e depois recomendou a um antigo empregado: leve a criança ao médico. E assim a ação estava pronta. Em seguida, busque a farmácia com presteza, seja o gasto que for, qualquer despesa corre por minha conta. A viúva, andrajosa e eternecida, agradeceu-lhe a caridade, qual se estivesse recebendo no filho em tenra idade plena renovação da própria vida. Adamastor, porém, mesmo casado, continuou brutalizado e um modelo completo de avareza. Recolhia ele próprio as migalhas da mesa que sobrassem de cada refeição para fazer negócio às escondidas. E ele, dia por dia, a repetir fremente, na mais estranha desesperação: dinheiro sim, beneficência não. Nada me peçam que não dou vintém, não dou nem mesmo um pão à fome de ninguém. O tempo foi passando, pedisse quem pedisse, a resposta era não. Toda aquela secura parecia loucura em vez de sovinice. Talvez, decepcionada, alma triste e vazia com as atitudes do marido avaro, breve morreu a esposa em desamparo, sem deixar-lhe um só filho, a casa enorme e fria. Mais tempo decorreu e Macário, a lutar, sem qualquer companheiro, só queria dinheiro e mais dinheiro. Até que um dia a morte veio arrebatá-lo. Adamastor velhinho, no lance do caminho, caíra do cavalo, fora pisoteado, e ante as perdas de sangue gritava agonizante entre as pedras de um mangue: eu não quero morrer, eu não quero morrer. Mas a morte por si não queria saber se ele queria ou não, e assim agiu na hora.
Desencarnado agora, o antigo milionário sente-se louco, aflito e solitário sob o fardo das lágrimas que leva. Só pensava em dinheiro e via-se na treva. Era um mendigo apenas, que somente trazia a lembrança vazia de moedas terrestres. Cego, desesperado, atônito, sozinho, fez esse triste fantasma, errando no caminho. Até que, num momento inesperado, logo após largo tempo, em profunda cegueira, sentiu algo a buscar-lhe os íntimos refúgios, uma luz que lhe dava outra luz para os olhos. Fitou em derredor, não viu nada, mas notou espantado que uma pobre velhinha orava junto dele, quase que lado a lado, e ouviu-a murmurar em voz segura e mansa, como se lhe trouxesse a bênção da esperança. Rogo, Deus de bondade, ao teu imenso amor, concede a paz do céu, a céu Adamastor. Ele foi para mim de uma bondade rara. Não te esqueças, Senhor, que um dia ele salvou o filho que me ampara. Era tarde, porém, precisava voltar, renascer sobre a terra, aprendendo a servir, compreender e amar. Nesse instante, contudo, retratava na face, embora atarantado, ansioso e mudo, o júbilo de quem se libertasse das algemas de longo cativeiro, pois percebia, enfim, que acima do dinheiro mostrava mais poder e muito mais valor a lembrança do bem numa prece de amor. Surge a prece na existência terrestre como a chave de luz inspirativa, descerrando as trilhas que parecem impedidas aos nossos olhos. Ensina sempre no silêncio da alma, e quando não resolve os problemas ou não afasta o sofrimento, ilumina a mente e fortalece a resignação. Contato com o infinito. Toda oração sincera significa mensagem, com endereço exato. E se por vezes flutua entre riso e pranto, termina sempre por elevar-se aos páramos superiores, onde já não existem temporariamente nem alegria nem dor, apenas paz da alma. Oração é diálogo. Quem ora jamais monologa. Até a petição menos feliz tem a resposta que lhe cabe, procedente das sombras. Atende aos compromissos na hora certa. A pontualidade é o fiel moral na balança do tempo. Dá e receberás. Auxilia e alguém te auxiliará. Existe a caridade como receita ideal para todos os males. A imparcialidade de julgamento há de começar em nós, com a benevolência para com os outros e severidade para nós mesmos. Quais são os pontos de contato de sua vida com a verdade? Que relação existe entre você e o mundo espiritual? Expressa a exemplificação, o conjunto dos reflexos de nossos atos. Toda opinião retrata o opinador. Constitui a vida uma longa viagem em demanda aos portos da felicidade perfeita. A prece é a bússola que nos coloca sob a direção do Senhor, cujas mãos devem pousar no leme da embarcação do destino. Ora sempre, e o barco dos teus dias
nunca se transviará sob as nuvens das trevas. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muitos companheiros do mundo físico nos perguntam: qual o conceito de harmonização para os amigos espirituais? E nos aventuramos a responder: harmonização para nós outros, os que nos desvencilhamos do corpo físico, é a ordem controlada. Cada criatura na função a que se destina, pela sabedoria dos mentores que nos dirigem, pode desempenhar esta função. A espontaneidade e a disciplina, unidas no contexto das responsabilidades que nos foram confiadas, semelhando escada de ascensão, cujos degraus podemos e devemos conquistar através de méritos reais, são frutos que deveriam surgir na árvore de nossa maturidade, sustentando a nossa participação voluntária na instrução a que nos referimos, quase sempre induzidos a incorporá-las em nossa existência, em longo tempo de provação, a fim de sermos educados para a harmonização. Tentando ilustrar as nossas afirmativas, comparemos a harmonização a um grande conjunto orquestral. A direção de uma obra dessa não poderia ser entregue a um principiante que apenas atravessou o solfejo. E a execução de peça determinada exigiria de cada figurante a segurança que se lhe pede à função e no lugar que lhe deva ser próprio. Sem isso, a música em pauta não se faria possível, cabendo ao maestro a obrigação de suprimir a desarmonização capaz de estragar todo o trabalho. Às vezes, de muitos anos de exercício e preparação, compreendendo o que vem a ser a harmonização na vida superior, percebemos que nossas imagens são simples e reais. E ainda ousamos lembrar que todos nós, os espíritos em aprendizado e evolução na Terra, necessitamos de união e respeito, compreensão e amor de uns para com os outros, em quaisquer de nossos núcleos de trabalho, a fim de executarmos as peças de entendimento e elevação, paz e luz,
realizadas pelo nosso Divino Mestre, ao mesmo tempo que somos compelidos a recordar-lhe as palavras: amai-vos uns aos outros como vos amei. Em ti, no silêncio da prece mental, sem que tenhas necessidade de ver ou perceber, em sentido direto, o coração bate sem cessar na cadência admirável da vida. Em torno de ti, no silêncio de tua prece, os átomos se agitam em vórtices intermináveis na estrutura material da roupa que te veste e dos sapatos que te calçam. Milhares de criaturas humanas num perímetro de algumas léguas em derredor falam, cantam e choram sem que ouças. Outros milhões de vozes, em dezenas de idiomas, nas ondas hertzianas, entrecruzam-se à tua volta sem que as registres. Igualmente, no silêncio de tua prece, acionas vasto mecanismo de auxílio e socorro na atmosfera que te rodeia, comparável a imenso laboratório invisível. O teu influxo emocional dirige-se além de teus sentidos para onde te sintonizes, através de insondáveis elementos dinâmicos. Não descreias da oração por não lhe marcares fisicamente os resultados imediatos. No silêncio de tua prece mental, podes expressar até mesmo com mais veemência do que num discurso de 1000 palavras, o hino vibrante do puro amor a ecoar pelo infinito, assimilando no âmago do ser a divina luz, que te sublimará todos os anseios e esperanças na renovação do destino. Senhor Jesus, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juízo reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Evangelho sábio, dá-nos o teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos à tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Folheiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, ser indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil e abre nossos olhos, mostrando-nos a estrada do teu reino. Que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver
desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrer